que às vezes pode ser isso, tá? Às vezes você saindo e entrando de novo, já resolve o problema. Vou tirar um teclado aqui, que eu tô com 2 computadores aqui. Muito bem. Quero convidar vocês para a gente fazer um movimento aí de olhar para dentro de nós mesmos e refletir para fora. É um olhar para dentro e trazer para fora. Isso é muito especial, isso é muito importante. Obrigada. Fabiana está com o microfone ligado. Coloca no mudo, por favor. Eu não sei o que aconteceu, que eu coloquei o meu aqui no português, mas ele não está. Eu não estou conseguindo... acho que agora eu sei como eu faço. Pronto. Então, vamos lá. Estou dando um tempinho aqui só para dar o tempinho do pessoal ir entrando, as pessoas irem chegando. Quero pedir um favor para vocês compartilharem o link que vocês receberam no grupo, né? O link dessa aula. Compartilhe com mais pessoas essa aula. Essa aula é para qualquer pessoa, para qualquer idade, qualquer profissão. Afinal de contas, falaremos sobre a vida. E gostaríamos aí que os nossos amigos... Tem que cortar. Não tem como esquentar, vai fazer barulho. Ó, da Brenda aqui, deixa eu mutar a Brenda. Pronto. Então, os nossos amigos, familiares, colegas, né, com certeza aí vocês gostariam que todos ouvissem. Eu quero trazer algumas reflexões para vocês, mas eu acho que a parte mais bonita é a experiência, né? Quando a gente compartilha as nossas vivências. Quando a gente traz essa vivência, aí ela tem todo um significado diferente. Aí ela traz, acho que a razão da existência, né? Então, aí vai trazer a fala, eu acho que é a fala do coração, como eu gosto de dizer, né? Então, quero pedir para vocês pegarem o link e mandar para todo mundo aí, para quem vocês quiserem. E, lógico, eu quero interagir com vocês, né? Por aqui, por alguns minutinhos aí, mais uns 2 minutinhos. Primeira pergunta, de onde você é? De qual lugar do Brasil você é? De qual é a sua cidade, o seu estado? Escreve para mim aqui no chat para mim conhecer vocês. A Evelyn falou que voltou. Às vezes é oscilação da internet, viu, Evelyn? Escrevam no chat de qual cidade vocês são. Para eu poder conhecer um pouquinho vocês. Osasco. Bem. Quem mais? São Paulo. Hoje, para mim, é um dia muito feliz, porque eu, durante 12 anos, eu lecionei. E eu estou exatamente 1 ano sem dar aulas, então para mim está sendo um dia muito especial, um dia muito feliz. Olha lá, Osasco, São Paulo, Carapicuíba, Itu, Apucarana, no Paraná, Gerson, Itu, muito bem, muito bem. Itu, Sônia, Evelyn, Itu, Cidinha, Itu, Gerson, Apucarana, Ana, Rio de Janeiro, muito bem, muito legal. Eu acredito que as pessoas ainda estão, muitas estão aí chegando do trabalho, daqui a pouco vai entrar mais gente, porque nós estávamos com muitas pessoas no grupo, né? A gente estava com vários grupos, e é até uma pergunta que eu quero fazer. Você chegou até aqui, você chegou até essa aula como? Foi por algum grupo? Qual é o número do seu grupo? Foi alguém que te indicou? Eu gosto de apostar sempre nessa corrente do bem, né? Das pessoas encaminharem o link, né? Para as outras. Olha lá, a Fabiana disse que foi indicação de uma amiga. Andréia e tu. A Tânia pelo grupo 3. Angélica, indicação de uma amiga. Juliana, através da Cíntia. Cíntia faz parte da minha equipe. Pelo grupo do Carisma. Ah, muito bem, Inês. Gratidão. Vou falar do Carisma também. Gerson, estou no grupo 1, Ferleve. A Evelyn me convidou, muito bem. Pelo link que eu enviei. Acho que a André é minha irmã, né? Acho que é a minha irmã. Enviei no grupo da família, né? A família também, né, gente? Tem que entrar também, né? Indicação da Cíntia, pelo link do grupo. Muito bem. Acredito aí que as pessoas vão entrando. Daqui a pouco a gente vai estar com mais pessoas aqui. E aí, o que você faz? Qual a sua profissão?
Por que eu gosto de perguntar, né? O que você faz, qual a sua profissão? Porque isso faz parte da nossa história, isso faz parte da nossa vida. Escrevam para mim aí, com o que você trabalha, o que você faz. Olha que legal, Jaque, da Argentina. Seja muito bem-vinda, Jaque. Muito bem-vinda. Muito legal. Ana Paula, inspetora de alunos. Trabalho com usinagem, também vendo acessórios de cabelo. Bacana. Hoje está muito em alta, né? Muito bem. Pedagogo, o Gerson, trabalhando no colégio agrícola. Que legal, Gerson. Adoro essa área da pedagogia. Ministrei aulas na pedagogia, era um dos cursos favoritos aí, dentre todos, né? Dentre todos que eu ministrei aula. Evelyn, inspetora de alunos, fotógrafa, olha que legal. E a Evelyn está esquecendo de dizer que ela também é artesã, né? Inês trabalha na área de cobrança, já essa profissão da minha vida, pedagogia. A Andréia, depois de anos no comércio, hoje está só em casa. Venho do ramo imobiliário, sou estudante de psicologia, muito legal. Uma colega da psicologia. Estudante de pedagogia artesã. Tá vendo só? Eu não esqueci, não. Tenho certeza que mais pessoas daqui a pouco vão estar entrando, que estão recebendo aí o link do grupo, né? E vão entrando conforme vão tendo sua disponibilidade. Tranquilo, Jaque, tranquilo. Sem problema, tá? Não precisa entender muito bem do português, não. A gente vai te entender com certeza. Ela acho que é ela, né? Consultora e consultora psicológica, alguma coisa nesse sentido. Auxiliar de administrativo e RH, Fabiana, muito legal. Deixa eu ver aqui, Ana Maria, aposentada, mas trabalhou como secretária, contatóloga. Olha que legal, contatóloga. Olha que eu não conheço essa área, hein? Parte da oftalmologia. Que interessante, muito interessante. Muito legal. Olha só. Então, já que vocês estão se apresentando, também vou me apresentar para quem não me conhece, né? Eu gosto de dizer que, antes de mais nada, me chamo Viviane Regina de Oliveira Silva, mas sempre me divulgo meu nome como Viviane Oliveira. O Viviane, que é meu nome de batismo, meu pai deu para mim, e Oliveira, honrando aí o sobrenome do meu pai também, né? E eu gosto de dizer que eu sou a filha amada do Criador, porque eu sou cristã, né? Sou filha desse Deus maravilhoso, sou psicóloga clínica, tenho foco aí no atendimento de pessoas, de modo geral, no atendimento clínico, mas tenho um foco também para atendimento de casais, e também trabalho com avaliação psicológica, para o pessoal da pedagogia, da área de educação e também outras avaliações psicológicas aí. Durante 12 anos, eu trabalhei em uma empresa, na área do RH dessa empresa, e aí eu senti, né, eu comecei a perceber que minha vida estava pesada demais dentro dessa empresa, e aí eu pedi para me desligar. O próprio corpo começou a trazer aí algumas reações, né, trazendo alguns sinais. Eu comecei a ir para o hospital com a pressão muito alta, sempre na véspera de trabalhar, e aí eu entendi que era o trabalho. E aí eu entendi que ali tinha chego ao final. Então, 12 anos depois, eu pedi para me desligar dessa empresa. Me desliguei e continuei com a minha vida. Recentemente, eu atuei como professora universitária durante 12 anos. Sua mãe vai trazer para ela? Durante 12 anos, trabalhei na universidade, né, uma universidade do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional de São Paulo. 12 anos lecionando na universidade, lecionei no curso de Direito, no curso de Pedagogia, no curso de Administração, diversos cursos, diversas disciplinas, porque eu tenho a formação em Administração de Empresas, também sou formada em Psicologia, daí tenho várias especializações, sou mestre em Educação também, e aí lecionei nessa universidade por 12 anos. Olha que interessante. 12 anos na primeira empresa, depois vou para essa segunda empresa e fico mais 12 anos.
E aí, de 12 anos nessa universidade, e aí eu comecei a sentir o peso dessa universidade. E aí, algo começou a me incomodar muito e dizer, não, não é isso, não é aí que você tem que ficar. E aí, um dia, na verdade, um dia eu estava atendendo um paciente, uma síndrome de burnout, e ele falava, e eu olhava para ele e falava assim, ele está falando de mim. Tudo que ele está falando é meu, né? Não era ele, eu não consigo nem lembrar hoje quem era esse paciente, né? Eu só lembro do fato do ocorrido, né? E eu falo, gente, sou eu, né? E aí eu pedi para me desligar dessa universidade também, pedi saída, isso foi em junho do ano passado. Então, lá eu era professora, eu era coordenadora de curso, eu era assessora do reitor, então eu tinha ali um cargo, né, de confiança, porque acima de mim só o reitor, então tinha ali um reconhecimento, um status, vamos dizer assim, mas meu coração não ardia mais. Eu, mesmo estando lá, mesmo trabalhando com tudo, eu senti um vazio muito grande. E aí, é muito interessante que foi 12 anos na primeira empresa, 12 anos na segunda empresa, e aí eu tenho uma história com o número 12. Eu gosto muito de trazer algumas reflexões de alguns livros, né? Eu vou falar para vocês aqui sobre isso. Tem uma passagem no livro, eu gosto de dizer que é o livro dos livros, né? Que é a Bíblia, em Romanos 12, 2. E lá em Romanos 12, 2 diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso, a gente só consegue fazer isso quando a gente renova a nossa mente. Então, eu não posso me conformar com uma vida pesada, com uma vida difícil, com uma vida que está cheia de obstáculos. E eu preciso, então, mudar principalmente a minha mente, para que eu possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Né? Então, é por isso que eu gosto de dizer sempre que as minhas aulas, sempre ela vai ter um cunho psicológico, filosófico e teológico, né? Porque eu não consigo ser algo separado, né? Então, eu sou essas três junções aí. E aí, quando a gente falando aí um pouquinho da filosofia, como parte aí dessa história do viver de forma mais leve, a filosofia ela vai oferecer aí uma abordagem profunda, né, contemplativa, sobre como viver uma vida leve, uma vida significativa. Então, fecha a porta, por favor. Então, eu gosto sempre de dizer assim, que quando nós exploramos essas perspectivas filosóficas, nós somos convidados a refletir sobre questões que são fundamentais da existência, de buscar aí a sabedoria que vai nos permitir viver de uma forma muito mais plena. E uma das abordagens filosóficas para viver de forma mais leve é encontrada no estoicismo. Os estoicos, eles nos ensinam a aceitar aquilo que não está sob o nosso controle. Nem tudo está sob o nosso controle, nem tudo nós conseguimos ter o domínio, ter o controle. Né? E aí nós vamos nos concentrar naquilo que nós podemos influenciar, naquilo que nós podemos transformar. E aí os estoicos, eles nos lembram que muitas vezes são as nossas próprias experiências irrealistas e os nossos desejos insaciáveis que muitas vezes causam sofrimento. Lógico, né? Aí é uma parte filosófica, do ponto de vista estoico, e a gente vai ver outras, né? E aí a gente vai entender, e até nos exemplos que eu vou trazer, nas histórias que eu vou trazer, casos reais que eu vou trazer para vocês, a gente vai conseguir ver algumas diferenças, né? Tem um estoico que é Epicteto, que ele diz assim, que muitas vezes as pessoas preocupam-se apenas com aquilo que está em seu poder de controlar, deixando de lado o restante, tudo mais, né? Todo o restante. E nós não temos o controle sobre tudo. Então, dá para a gente vou colocar todo o foco, toda a atenção, todo o nosso controle em um único item, né? Tem um outro estoicismo, que é de Marco Aurélio, que ele vai dizer assim, você tem o poder sobre sua mente,
não sobre os eventos externos. Então, perceba esse poder e você encontrará a força interior. Se eu tenho o poder sobre a minha mente, eu posso mudar muitas coisas. Eu posso não ter o controle sobre os eventos externos, mas a partir do momento que eu posso encontrar a força interior dentro da minha mente, eu posso mudar muita coisa. Eu posso ver, entender as coisas de forma diferente. Então, nós vamos, a gente tem que ter um pensamento que, ao cultivarmos a virtude da aceitação, da serenidade, nós podemos libertar do peso, da angústia. Nós podemos encontrar uma tranquilidade interior mais duradoura, porque nós vamos buscar aí, dentro dessa virtude da aceitação, aceitar, às vezes, aquilo que nos acontece. Aceitar, às vezes, aquilo, para quem tem uma crença cristã, aquilo que é desígnios de Deus, ou para aceitar, às vezes, aquilo que está para você, está posto para você. Às vezes, não tem o que fazer, não dá para a gente brigar contra algo que você não tem o poder. Às vezes, nós questionamos muito, por que que eu tenho que passar por essa dor, por que que eu tenho que passar por esse sofrimento? Afinal de contas, eu gosto de dizer que viver é para os grandes. A criança ela tem uma vida que é diferente. A criança, ela tem uma vida que ela tem que ter toda a proteção dos pais, a proteção de adultos, de professores, e mesmo assim, tudo isso ainda é muito complicado. Porque eu lembro uma vez, olha eu já entrando nas histórias, eu lembro uma vez que eu fui convidada a fazer uma palestra em uma escola. Quando eu cheguei nessa escola, a diretora chamou a menina tinha acho que uns 10, 11 anos, acho que acredito que era 11 anos, e falou para a criança assim, para ela pode. A criança puxou a manga da blusa, era setembro, tá? Foi uma palestra que eu fui fazer do Setembro Amarelo. A criança puxou a manga da blusa. E ali no bracinho daquela criança tinha vários cortes, feito com estilete, com faca, vários cortes. E o que que eu entendo nesse momento? Cada corte no bracinho daquela criança demonstrava uma dor. Cada corte no bracinho daquela criança demonstrava um sofrimento que aquela criança estava vivendo. Então, é por isso que quando a gente fala dessa aceitação, mas como que eu vou aceitar, né? É uma dor tão profunda como essa, e a dor psicológica, a dor da mente, ela é tão angustiante que a pessoa se corta para sentir a dor física, para abafar a dor psicológica, né? Porque parece que aquilo nunca vai passar. E aí eu falei que eu conversaria com ela depois, continuei a minha palestra, e aí num determinado momento eu estou falando ali dos tipos de violência, né? E aí nesses tipos de violência, eu falo ali que às vezes, né, alguém dentro de casa está tendo ali um abuso, pode ser um abuso sexual, algum tipo de abuso com alguém da casa, com uma criança. Nesse momento, a criança olha para a diretora. A hora que eu vi a criança olhar para a diretora, eu já tinha entendido o que estava acontecendo ali. Então, é muito complicado, porque nós temos que olhar para o outro, um olhar mais de ser humano, um olhar mais humanista, um olhar de compaixão, né? Um olhar que acolhe. E aí, quando a gente ainda falando da filosofia, a gente vem de uma filosofia existencialista que ela nos lembra da importância de nós assumirmos responsabilidades por nossas vidas e encontrar significado em meio à liberdade e à concentração. Então, nós temos alguns pensadores existencialistas que cada um de nós vai dizer, né, que cada um de nós é responsável por criar o nosso próprio propósito
propósito de vida e dar sentido às nossas experiências. Então, qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito em estar fazendo o que eu estou fazendo? Qual o propósito de estar numa determinada posição? Qual o propósito de estar realizando alguma atividade, de estar em um grupo? E qual é o sentido que eu dou para essas experiências? Tem pessoas que passam por algumas experiências e acham que é a pior experiência do mundo, que é a experiência mais dolorosa. E outras pessoas que estão passando pela mesma experiência não sentem dessa forma. Então, as pessoas, elas sentem de formas diferentes. E está tudo certo, porque nós somos seres diferentes. Nós somos singulares, nós somos únicos. E quando eu penso na liberdade de escolha e pensar aí na nossa ação de abraçar a liberdade de escolha, nós vamos enfrentando aí a inevitabilidade da vida. Não tem como evitar viver, não tem como evitar essa vida. Então, nós podemos encontrar um senso de propósito autêntico, o viver de forma mais leve. Por quê? Porque nós somos nós que damos sentido às nossas vidas. Epicuro, ele tem uma frase que ele vai dizer assim: a felicidade é a principal finalidade da vida humana. Por que nós trabalhamos? Por que nós fazemos o que fazemos? Será que tudo aquilo que nós fazemos não é na busca da felicidade? E que felicidade é essa? A felicidade pode estar no sorriso da criança. A felicidade pode estar no eu te amo, de uma criança ou de qualquer outra pessoa. Ela pode estar em um abraço. Então, o que o Epicuro fala, né, que a felicidade é a principal finalidade da vida humana, é o fazer alguém sorrir, é o fazer a diferença na vida de alguém. E quando a gente faz a diferença na vida de alguém, a gente está fazendo a diferença na nossa própria vida. E a filosofia ainda vai nos lembrar da busca pela sabedoria, do cultivo de uma mente aberta, ao nos envolvermos em um processo contínuo de questionamento, reflexão. Neste momento, nós podemos refletir. Eu acredito que a gente até pode dizer assim, né? Deixa eu pensar. É uma reflexão de expansão, vamos dizer assim, da nossa compreensão do mundo, da nossa compreensão de nós mesmos. E isso vai permitir nós abandonarmos certas crenças limitantes, certos dogmas rígidos, abrindo caminho para uma visão mais ampla, uma abordagem mais flexível, diante de tantas adversidades que nós temos, né? Então, trazendo aí um outro filósofo, que é Confúcio vai dizer: a vida é realmente simples, mas se insistimos em torná-la complicada. A vida, ela pode ser simples, mas às vezes nós a complicamos. Eu tenho um paciente que ele sempre gosta de voltar no mesmo assunto. Então, a gente evolui, a gente dá 2 passos para frente e ele volta naquilo. Por que ele está voltando naquilo? Por que ele volta a discutir aquela mesma ação? Na verdade, é um casal, né? Por que ele volta a discutir aquela mesma ação? Por que a pessoa insiste em complicar a vida? Se é algo que passou, passou. Nós não devemos guardar rancor, nós não devemos guardar mágoa, nós não devemos guardar sentimentos que vai nos adoecendo. Eu sempre falo, meu coração não é uma lixeira, onde eu vou jogando lixos ali. Esvazia a lixeira. Quem vive de passado é museu. Então, vira a página para você ser mais feliz, para você viver uma vida mais leve, uma vida descomplicada. E aí eu quero até fazer um convite, né? Eu quero convidar vocês a olhar além das preocupações cotidianas, a contemplar as questões mais profundas da existência humana. Ao adotarmos essas perspectivas filosóficas, nós podemos aprender a aceitar que não podemos mudar, desapegar do efêmero, assumir responsabilidades por nossas vidas e buscar sabedoria.
Nem tudo a gente pode mudar. E a mudança nunca está no outro. A mudança sempre está em mim mesmo. Eu queria ver vocês, eu queria que vocês ligassem a câmera para me ver vocês. Queria ver vocês. Ah, Cidinha, tá tá frio aí, né? Tá frio aqui, tu, né, Cidinha? A Cidinha já tá ali se aconchegando ali. Tudo bem, olha aí, que delícia ver vocês. Olha a Ana Paula, que linda, que cabelo lindo. Tudo bem, quem puder, queria que vocês abrissem a câmera, até para a gente sentir um pouquinho mais desse calor humano, sentir mais esse humanismo. A Cíntia está cuidando da tia. Olha só, gente, né? Falar do existencialismo, não tem como a gente não citar Sartre. E Sartre, ele diz assim, você é livre para escolher, mas não livre das consequências de suas escolhas. Nós somos livres para escolher aquilo que nós quisermos escolher, mas nós não somos livres das consequências das nossas escolhas. E é esse o pensamento que nós temos que ter sempre. Posso escolher aquilo que eu quiser, mas eu tenho que ter a certeza que eu vou bancar essas escolhas. Quais serão as consequências delas? E aí, dessa forma, nós podemos encontrar uma leveza interior que nos permite viver de forma mais autônoma, significativa, em harmonia com o mundo, com tudo aquilo que está ao nosso redor. Né? Então, do ponto de vista aí da psicologia, já que a gente falou um pouco aí da filosofia, do ponto de vista da psicologia, a psicologia ela vai nos oferecer aí uma perspectiva valiosa sobre como viver leve, como encontrar esse equilíbrio emocional. É muito curioso, porque quando eu falo da psicologia, eu gosto sempre de dizer assim, onde começa a psicologia? Porque é muito engraçado, ainda nos dias de hoje, as pessoas vão lá na clínica, elas ficam com vergonha de entrar. E aí, quando eu pergunto, por que você está com vergonha de entrar? Elas falam assim, porque clínica de psicologia, né? Eu falo assim, tá, clínica de psicologia, quem vai no psicólogo, e nós temos que quebrar este paradigma. Quem vai no psicólogo é doido. Não. O que vocês acham que a psicologia cuida? Do que a psicologia cuida? Escrevam no chat, por favor. Do que a psicologia cuida? Da mente, do bem-estar. Existe ainda um certo preconceito, bastante, Tânia. Do que ela cuida? Quem já me conhece já deve ter ouvido eu falar do que ela cuida. Da mente, das emoções. Onde começa a psicologia? Onde começa? Qual é o órgão do corpo que a gente vai olhar primeiro? Tânia colocou o coração, Gerson cabeça, Cíntia coração, do meu interior. Ó, a Cíntia e a Tânia não vale, hein? A Cíntia e a Tânia não vale. Olha só, eu sempre gosto de dizer que a psicologia começa no coração. Por quê? Porque o primeiro órgão que nasce no feto é o coração. O coração começa a bater antes de ter o cérebro. Isso é incrível, né? Porque a Evelyn colocou do controle das nossas emoções. Por quê? Lá, lembrei agora da aula. Por quê? Porque muitas vezes, o que acontece? O bebezinho nasce, o coraçãozinho já está ali, o cérebro vai ser formado só depois. Como que o coração já começa a bater, né? Se até então nós aprendemos que o cérebro comanda tudo. Não, é o coração. Então, antes de mais nada, existe um sentimento. Então, o bebê, ele está sentindo. Ele sente tudo aquilo que a mãezinha está sentindo. E aí os sentimentos mandam as informações para o cérebro. Aí surgem os pensamentos, aí surge uma ação. Então, coração, sentimento, pensamentos, ação, comportamento. Tá? Então, olha só, aí a psicologia ela vai falar
que nós vamos ter que ter um equilíbrio emocional. Se eu estou falando de um equilíbrio emocional, emoções têm a ver com sentimentos e pensamentos. Quando eu equilibro esses dois, a balança está equilibrada, o meu comportamento, as minhas ações também são ok. Quando isso não acontece, vai tudo por água abaixo. Então, a nossa mente é a nossa forma de pensar. Ela vai desempenhar um papel aí fundamental. Por quê? Porque ela vai trabalhar na maneira como nós experimentamos o mundo ao nosso redor. Nós vamos explorar aí os princípios da psicologia para poder aprender a cultivar uma mentalidade mais leve. E olha que incrível, né? Quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de mentalidade, isso é bíblico, isso já está na Bíblia, que é o livro mais antigo que existe. Não estou falando de religião aqui, eu não sei qual é a sua religião, não estou falando de religião, mas eu estou dizendo que é bíblico. Em Romanos 12:2 está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente, para que você possa experimentar qual é a boa, agradável, faltou uma aqui, gente, fugiu aqui. Então, veja só, faz parte, né? Então, não tem como. Eu tenho que mudar para eu mudar a minha mentalidade, ela tem que estar ligada ao meu coração. Isso é tão incrível, porque acontece o seguinte: quando um bebê, quando uma pessoa vai receber o transplante de um coração, então a pessoa está lá fazendo a cirurgia, vai receber o transplante de coração. Cadê a cerveja que eu pedi? Opa, deixa eu botar aqui. Recebeu o transplante do coração. Essa pessoa que está recebendo o coração da outra pessoa, ela começa a sentir as coisas que a outra sentia. Existem estudos científicos que eles vão comprovar que às vezes a pessoa, por exemplo, não comia carne, aí essa pessoa agora também não quer mais comer carne. Ou que ela tinha lá um vício qualquer, comia demais, adorava carne, essa aqui não comia, ela começa a fazer a mesma coisa. Isso, Ana Paula, obrigada. Fugiu ali naquela hora, né? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, né? Quando a gente renova a nossa mente. Isso mesmo. O que acontece? Olha que incrível isso. Então, a psicologia, ela vai trabalhar com as nossas emoções, nossos sentimentos e emoções, para que a gente possa fazer esse alinhamento. Obrigada, Luiz Alexandrino. Deixa eu ver o que a Tânia escreveu. A Tânia colocou aqui o versículo, né? Não vos conformeis com este mundo. Aí, às vezes, está escrito um pouquinho diferente a tradução de uma Bíblia para outra, tá? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita. A minha Bíblia está aqui. Eu vou até ver como é que está aqui. Porque eu peguei uma outra tradução para colocar no resumo que eu fiz aqui, porque eu queria uma tradução que fosse uma linguagem bem clara para vocês. Mas eu quero só mostrar para vocês como é que está na minha aqui, ó. A minha está assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois é, olha lá. A Ana Paula colocou, né? Não imaginava que era transferido os sentimentos no transplante. Pois é, existem estudos científicos que levam a isso, que traz isso. A pessoa traz... É como se dentro do coração tivesse um microcérebro. E aí ele vai trazendo ali tudo aquilo que a outra pessoa sente. Né? Então, quando a gente fala da psicologia, a psicologia ela vai tratar, ela vai cultivar aí de uma mentalidade mais leve, mais saudável, mas para que eu possa ter essa mentalidade mais leve, mais saudável, eu preciso cuidar do meu coração. Tem uma outra passagem bíblica que eu gosto muito, e eu gosto de falar da Bíblia, que é o livro mais antigo que a gente conhece, né? Que diz assim, ó. Quer ver? Aqui, ó. Provérbios 4:23. Provérbios 4:23 diz assim:
Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida ou de morte. Então, olha que interessante, nós estamos falando de coração e mente, eu tenho que guardar o meu coração para que meu coração tenha sentimentos bons, tenham sentimentos, pensamentos, coisas boas. Porque se o meu coração estiver poluído, automaticamente os meus pensamentos, as minhas emoções vão estar poluídas. Eu só vou ver o lado pesado da vida, eu só vou ver o lado negativo da vida, eu só vou ver o lado escuro da vida. E aí eu não consigo usufruir, viver a leveza da vida. Eu consigo viver a leveza da vida quando? Quando eu consigo trazer para o meu coração as fontes da vida, trazer as coisas boas, os sentimentos bons. Aí nós temos um autor da psicologia humanista, que é a abordagem que eu sigo, que é Carl Rogers. E Carl Rogers vai dizer assim, o bom relacionamento humano tem amor e respeito no cerne. O contrário disso é manipulação e controle. Então, o bom relacionamento humano bom, saudável, positivo, tem amor e respeito. Independente do que o outro está fazendo, independente do que o outro está dizendo, independente do que o outro está sentindo, eu tenho que agir com amor e respeito. Nós nunca sabemos o que é que a outra pessoa está vivendo, o que é que a outra pessoa está passando. Eu nunca posso conhecer a dor do outro, não consigo conhecer. Eu não sei, tá, gente? Eu não sei quem são as pessoas que estão aqui na sala, apesar de eu estar vendo os nomes, eu não sei se a pessoa é quem é. Talvez o caso que eu vou contar aqui, que eu disse para vocês, que no decorrer das teorias eu também iria trazendo os casos. Talvez seja uma das pessoas que está aqui, e eu vou pedir licença até para contar esse caso, sem citar o nome, né? Certa vez eu atendi uma pessoa na minha clínica e a pessoa veio com muita dor, lógico, né? A mãe tinha falecido e eles tinham preparado uma festa de uma igreja, de uma religião, que não importa qual, de uma igreja, eles tinham preparado a festa, a mãe tinha feito o manto de Nossa Senhora, dentro das crianças dela, e aí tinha feito tudo muito bonito, aquela festa, foi tudo muito lindo. E aí a mãe estava feliz, né? A mãe já idosa. Quando terminou tudo, eu lembro que ela me contou que estava frio e a mãe fez questão de levar todos até o portão, né? E aí quando acabou tudo, a mãe falou assim, eu não estou me sentindo muito bem. E essa história me emociona muito, né? Porque a mãe falou, eu não estou me sentindo muito bem. E aí a mãe já não estava bem, e aí levaram essa mãe para o UPA, não sei como é que chama na sua cidade, se é UPA mesmo, é o pronto-socorro, né, para o hospital. E aí lá, muito rapidamente, a mãe teve um infarto fulminante e foi a óbito. Mas essa mãe foi a óbito feliz, porque ela estava servindo a Jesus, né? Então ela foi feliz. E aí ela me contou tudo aquilo e eu olhei para ela e eu falei assim, eu não conheço a tua dor, mas eu me compadeço dela. Porque eu nunca posso dizer que eu conheço a dor do outro se eu não experimentei. E mesmo que eu tenha experimentado, a intensidade da dor ela é diferente de uma pessoa para outra. Ela é diferente. Então, eu não conheço a dor do outro. Então, a dor do outro é só dele. Eu posso sentir a dor de uma forma mais leve, a outra pode sentir uma dor muito mais pesada. A mãe dela tinha falecido, a minha mãe não faleceu, a minha mãe está viva, então eu não posso falar qual é a dor dela. Faleceu meu pai, então se você vier falar da dor do falecimento do pai, eu posso entender, porque eu já perdi o meu pai já se foi. Agora, eu não consigo, né, entender a dor do outro, eu não sei. Então, o que o Rogers diz, né? Que esse bom relacionamento humano tem a ver com esse amor e esse respeito. Eu te amo, eu te respeito, eu te entendo, mas eu não... E eu disse isso para ela, eu não conheço a tua dor. Ela é só sua, mas eu me compadeço da tua dor. E nesse momento não tem como ter uma vida leve, a vida é pesada, a vida é dolorida, a vida é sofrida, dói, porque a dor da despedida ela é muito profunda.
Então, uma das chaves para a gente viver leve é aprender a gerenciar os nossos pensamentos, as nossas emoções, de uma maneira que seja consciente. Isso que a psicologia vai tratar. Né? E aí a psicologia ela nos ensina que os nossos pensamentos têm um impacto direto nas nossas emoções. Então, todas as vezes que vocês pensarem em emoções, pensem em emoções ligadas, coração-mente, coração-mente. Porque olha só, quando eu sinto raiva de alguém, o que eu disse antes? Eu sinto. Se eu estou sentindo, está vindo do coração. Eu primeiro tenho que sentir raiva para depois eu pensar o que é que eu vou fazer com essa raiva. Se eu vou pegar o celular e vou jogar na pessoa, o que é que eu vou fazer? Qual vai ser a minha ação? Qual vai ser o meu comportamento? Eu posso simplesmente ignorar a pessoa. Eu sinto amor, então eu estou sentindo no meu coração, aí eu penso amor, aí eu quero abraçar, aí eu quero dar amor, carinho, entende? Isso aí nós estamos falando. Dessas emoções. Então, as emoções têm a ver com pensamentos e sentimentos que geram comportamentos, ação. Muitas vezes, nós somos arrastados pelos padrões de pensamentos negativos, que nada vai dar certo, que não, que o dia tá horrível, que nada tá bom, né? Então, tem aí muitos pensamentos negativos, porque nós fomos criados padronizados, nós fomos já projetados para pensar de forma negativa, para pensar de forma que não é boa, as coisas não vão dar certo. Eu tenho muito comigo uma coisa que, assim, é como se eu sentisse Deus falando comigo e Deus fala assim, faça tal coisa. E ontem eu recebi a notícia de um sobrinho, né, que tem 2 meses e está com um probleminha no coração, 2 meses, bebê lindo, gordo, maravilhoso. Eu estive visitando ele no sábado e ontem meus sobrinhos disse que o bebê deu um problema, ontem não, antes de ontem. Deu um probleminha no bebê e o bebê foi internado, está entubado, mandou a foto do bebê, o bebê todo entubado. E aí mandou a foto e, lógico, né, todos nós ficamos muito angustiados. E aí, quando foi essa noite, talvez eu estava ansiosa por essa aula também, né? Um ano sem dar aulas, então pode ser que eu estivesse ansiosa por essa aula também. Quando foi 3 horas da manhã, eu acordei, eu não conseguia mais dormir. E me veio fortemente esse bebê, né, no pensamento e algo queimando no meu coração e dizia para mim assim, ora por ele, vai lá orar por ele. E eu sou uma pessoa assim de sentir muito Deus falando para mim, ora por tal pessoa. Às vezes eu estou na clínica, né, no meu consultório, não é uma coisa de praxe, não é uma coisa que eu faço sempre, estou lá atendendo a pessoa. Psicologia ela é científica, mas em algum momento eu sinto, ore por essa pessoa. E aí, quando eu vou encerro o atendimento, e aí eu falo para a pessoa, posso orar por você? E a pessoa diz sim. Nunca teve ninguém que disse não. E aí eu oro pela pessoa. Só que aí eu tive isso, né? Acabei dormindo, orei pela pessoa, pelo bebê na mesma hora e dormi. E quando foi hoje, agora à tarde, eu estava preparando essa aula, até pensando nos exemplos que eu ia trazer, e até me veio, né? Porque assim, é curioso, porque eu sou psicóloga e as pessoas acham assim, psicólogo não sofre, psicólogo não sente dor, não sofre, também sente a vida pesada, também dói. E aí eu me veio uma história, há 7 anos atrás. Eu tenho 2 irmãs, nós somos em 3 filhas, né? Eu sou a filha do meio, eu tenho uma mais velha e uma mais nova. E a minha irmã mais nova estava com a filha no hospital, ela pegou uma bactéria e foi hospitalizada, e a gente estava brigada, então a gente não estava conversando. E aí ela me procurou, pelo amor de Deus, vai lá no hospital, faz alguma coisa. E eu me senti com um peso tão grande nas costas, porque assim, é como se eu pudesse ir lá e salvar e fazer alguma coisa. E eu sou muito pequena. Eu sou pequena demais. Né? Quem é grande é Deus. Então eu não sou nada, eu não sou ninguém, só podia orar.
E aí eu fui até lá, orei, levei padre, levei pastor, tive uma reunião com a equipe médica, com os diretores do hospital, minha irmã do meu lado, fizemos uma reunião lá. Só que não tinha mais o que fazer, era só um milagre. E foi muito assim, incrível, né? Porque eu chego na minha mãe um dia, 7 horas da manhã. Eu deixei a minha filha na escola e fui até a minha mãe. Eu ia trabalhar, e eu fui na minha mãe, falei, não, vou na minha mãe. E eu chego na minha mãe, a minha mãe vem no portão com o telefone sem fio, né? O telefone fixo, mas sem fio, na mão assim, me entrega o telefone e fala para você. Eu falei, para mim? É. Eu falei, quem é? É da faculdade. Peguei o telefone, não era da faculdade, era do hospital. E aí a moça me disse assim, Viviane, eu preciso que você venha até o hospital. Falei, tá bom, já entendi. E ali eu já tinha entendido. E eu entreguei o telefone para minha mãe e falei, mãe, eu vou lá e já volto. Eu só virei o carro, eu só virei a rua da minha mãe e parei para chorar, porque eu já sabia qual era a mensagem. Né? E aí eu fui até lá para receber a notícia do óbito da minha sobrinha, e aí eles queriam que eu ajudasse a contar para minha irmã. E aí, quando eu acordei essa madrugada com essa mensagem, Deus falando para mim, vá até o hospital e ore por ele, me veio aquela angústia de, mas meu Deus, como assim eu vou lá orar por ele e vão colocar toda a expectativa de novo? E se não der certo? E se não? Né? Olha o pensamento negativo. Olha o pensamento negativo como ele às vezes nos trava. Como esses padrões, eles vão nos arrastando, né? E esses pensamentos negativos, eles vão vindo. Nesse momento, eu senti medo de orar por esse bebê, e esse bebê iria a óbito, e aí a minha oração? Não quer dizer que a minha oração não teve efeito. A minha oração talvez não tenha que ser pela vida, mas tenha que ser para que Deus cuide do coração de cada pessoa, do papai, da mamãe, dos avós, de todos que estão envolvidos com esse bebê. Né? Mas esses pensamentos negativos, eles vêm, eles vão ruminando, é uma ruminação excessiva. E aí a gente fica em preocupações constantes, e aí a gente diz às vezes que tem fé, ou às vezes a gente quer ser positivo, mas nem sempre a gente consegue. E aí isso tudo vai nos deixando sobrecarregados, ansiosos. Né? Então, quando nós... vamos pensar assim, quando nos tornamos mais conscientes dos nossos padrões de pensamentos, nós vamos praticarmos aí mais essa autocompaixão. E aí nós podemos aprender a desafiar esses pensamentos negativos. E principalmente, né, o que a psicologia trabalha muito, né? A gente precisa tirar os pensamentos negativos e substituir esses pensamentos negativos por pensamentos positivos, pensamentos mais realistas, mais positivos. Freud vai dizer, né, que a mente, ela é como um iceberg. Ele flutua com apenas uma sétima parte, só um pedacinho lá em cima, né, acima da água. Mas o restante está tudo submerso, está tudo lá no fundo. Né? E aí é necessário aprender a lidar com o estresse. A vida moderna, muitas vezes, essa vida moderna, tecnológica, né? Muitas vezes elas nos colocam em situações de alta pressão, de demandas constantes. E aí vem a psicologia trazer técnicas eficazes de gerenciamento de estresse, como, por exemplo, a meditação. E eu fico muito feliz quando eu recebo uma mensagem, alguém dizendo assim, Vivi, eu tenho algumas meditações no YouTube, né? Eu dormi, eu estava tendo uma crise de ansiedade, a minha filha colocou a meditação, eu ouvi e eu dormi ouvindo a meditação e passou. Essas técnicas de meditação, de relaxamento, eu sempre digo para os meus pacientes ou os parentes deles, né? Coloque a meditação. Por quê? Porque por 2 motivos. Primeiro, a meditação, que vai relaxar sua mente, deixar mais tranquila, é uma voz conhecida. Então, a meditação e o relaxamento, e esse relaxamento nem precisa ser com a meditação. Ela pode ser com uma pintura, ela pode ser com um bordado que você gosta de fazer, ela pode ser com uma caminhada, ela pode ser, às vezes, uma culinária, uma massa que você gosta de fazer, uma música que você começa a cantar.
né? E aí são técnicas que vão nos ajudar a encontrar momentos de calma, de tranquilidade, no meio desse caos tecnológico que a gente vive. 24 horas com tecnologia, WhatsApp, Instagram, Facebook, surgiu uma rede social nova aí agora, né? YouTube, tantas. O meu celular é muito doido, porque eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, né? Nós temos que tomar o cuidado para a gente não ter uma overdose tecnológica, porque o celular está aqui, ó. Eu acabei de ligar aqui e começa a chegar um monte de mensagem. Tem 240, ó, dá para ver, 242 mensagens sem ler. Eu não dou conta, gente. Eu não dou conta de ler todas essas mensagens, eu não dou conta. E aí você não fica curiosa? Eu deixo meu celular, fico o tempo inteiro no silencioso. Inclusive, meu marido, minhas filhas, às vezes me ligam. Às vezes, se eles sabem que o horário que eu estou em casa, eles ligam em casa. Porque não dá. Porque nós precisamos cultivar uma consciência do presente. Nós precisamos nos permitir pausas. Pausas para recarregar nossas energias. Nós podemos, dessa forma, reduzir os níveis de estresse e viver de forma mais leve. Tem um outro autor também, humanista, também psicólogo, né? Que é Abraham Maslow. E Maslow que criou a pirâmide da hierarquia das necessidades do ser humano, né? Que é muito famosa. E é muito usado aí no curso de administração também, mas aí Maslow é um psicólogo. E ele diz assim, o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar a sua consciência de si mesmo. Ou seja, mudar a sua mentalidade. Então, olha só, o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar a sua consciência de si mesmo. E aí eu pergunto para você, quem é a primeira pessoa na sua vida? Quem é a pessoa que você mais ama na sua vida? Escrevam para mim aqui no chat. Quem é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? A pessoa que você mais ama. Escreve no chat, bem rapidinho. A primeira pessoa que está em primeiro lugar na sua vida, quem é? Minha mãe, a Tânia disse eu e Deus. Deus. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, Lucas, meu filho. Quem mais? Ó, vamos falar assim, ó, Deus sempre tem que estar em primeiro lugar, então Deus não vale, vai para o segundo já, tá? Vai para o segundo. Minha filha. Minha mãe, o Gerson disse que é a mãe. E aí, Jaque? Os netos, o filho, a mãe, o marido. Ó, o marido, olha! E mesmo, muito bem. Meus filhos, mas olha só, gente. Né? Para quem é cristão aí, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Se eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesma, então tem que ser Deus em primeiro lugar, eu em segundo lugar. A que mais ama e que mais tem problema, minha mãe. Mas entenda, Ana, entenda o seguinte. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar é Deus. Em segundo lugar é se amar, você se amar. Sabe por quê? Porque quando eu não me amo, eu não sou capaz de amar o meu marido na sua plenitude, eu não sou capaz de amar o meu filho na sua plenitude, eu não sou capaz de amar a minha mãe na sua plenitude, eu não sou capaz de amar ninguém na sua plenitude. A gente vai colocar, a gente vai ver defeitos, a gente vai brigar, a gente vai discutir. Primeiro, Deus acima de tudo. Em segundo lugar, é você. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu não me colocar em primeiro lugar, olha só, quando a gente vai andar de avião, a aeromoça lá vai fazer a explicação. Olha, então ela começa as explicações lá. Então, se alguma coisa acontecer, vai cair as máscaras. Em quem que ela fala para colocar a máscara primeiro? Pois é, Ana Paula.
E quem que eu tenho que colocar a máscara primeiro? Primeiro eu tenho que colocar a máscara em mim, para depois eu colocar a máscara no outro. Porque se eu coloco no outro, eu não vou conseguir colocar em mim, eu não vou conseguir ajudar outras pessoas. Se eu me amo em primeiro lugar, se eu coloco a máscara primeiro em mim, eu consigo ajudar outras pessoas. Tá vendo? Então, nós temos que ter o amor próprio, o olhar para você, o cuidar de você, o cuidar da sua saúde, o cuidar de você como um todo. Primeiro você. A psicologia ela vai destacar aí a importância dessas relações interpessoais saudáveis. Relações saudáveis. Nós, seres humanos, somos seres sociais de natureza. Nossos relacionamentos, eles desempenham um papel vital em nosso bem-estar emocional. Isso é ótimo, viu, Ana Paula? Os exercícios na frente do espelho, é muito difícil conseguir fazer. Tem pessoas que têm dificuldades em se olhar no espelho e dizer, eu te amo, você é forte, corajosa, eu sou forte, sabe? Tem dificuldade, mas é uma boa estratégia, sim. Então, veja só, nós somos seres humanos, somos seres sociais de natureza, né? A pirâmide da hierarquia das necessidades de Maslow já vai dizer isso. Os nossos relacionamentos, eles desempenham um papel vital em nosso bem-estar emocional, ou seja, eu tenho que estar bem com meu esposo, com a minha esposa, eu tenho que ter relacionamentos saudáveis. Gente, eu nunca atendi tanto relacionamentos de casais como eu tenho atendido agora. Tantos casais. E eu gosto de usar um termo que é o quê? O casal chega doente. O casal chega até doente. E tem sido lindo, tem sido transformador. Tem sido lindo, tem sido transformador. Eu recebi um chamado para atender jovens e Deus me mandou os casais. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sou uma filha obediente, obedeço. Então, olha só, viver leve significa nutrir aí de forma estável, estabelecer limites saudáveis. E eu até falo que até nos casamentos, nos relacionamentos tem que ter limites também, até onde cada um pode ir, né? É aprender a pedir ajuda. Às vezes as pessoas não conseguem pedir ajuda. É necessário pedir ajuda quando é necessário, quando for preciso. É necessário dizer não. Os nãos são importantes. É necessário a gente construir redes de apoio sólido. Né? Que rede de apoio é essa? Amigos, familiares, grupos terapêuticos. Olha só, a gente tem grupos terapêuticos do AA, Alcoólicos Anônimos, do NA, Narcóticos Anônimos. A gente tem vários grupos terapêuticos. Eu lembro uma vez, lá vem as histórias, né? Tem que ter as histórias e os cases de sucesso. Eu lembro uma vez que eu atendi uma senhorinha, 76 anos, se não estiver enganada. E essa senhora, ela veio e ela tinha tentado suicídio. Olha só, gente, 76 anos, ela tentou suicídio, porque ela morava sozinha, ela se sentia sozinha, ela sentia um vazio existencial muito grande, ela queria ir morar em como é que a gente chama, gente? Não é mais asilo. Tem um outro nome, né, que usa-se agora. Ela queria morar numa casa como essa, não é um abrigo, é uma creche, não sei como é o nome, né? Como é que chama, gente? Fugiu o nome aqui agora. Não é um asilo, é como se fosse um asilo. Ela queria morar nesses particulares, ela queria morar num desses. Por que ela queria? Porque ela queria estar com pessoas da mesma idade que ela, que falassem as mesmas coisas, contassem as suas histórias. E olha só, os filhos não queriam que ela fosse. Por quê? Porque isso, casa de repouso, lar de idosos, isso mesmo, só mudou o nome, né? Por que os filhos não queriam que ela fosse? Porque eles achavam que estariam abandonando ela lá. E aí eu tive que fazer um trabalho com esses filhos para essa aceitação. Então, o que significa isso? Isso significa que essa senhora ela precisava dessa rede de apoio, né, de estar dentro deste grupo. Nós também, nós não queremos criança que está com criança, mulheres que estão com mulheres, homens que estão com homens, pessoas da mesma idade.
né? Então, quando nós tem essa necessidade de nós construirmos aí essas redes de apoio sólido, para que a gente possa compartilhar os nossos fardos com outras pessoas que também têm as mesmas vivências, para que nós possamos aliviar o peso emocional que carregamos individualmente. Viver leve não significa ignorar nossas emoções negativas, mas sim aprender a lidar com elas de maneira saudável. Acolher nossos sentimentos, buscar apoio profissional quando necessário, desenvolver habilidades de autorregulação emocional, são componentes essenciais para alcançar o equilíbrio emocional, viver de forma mais leve. Então, assim, não se sintam de maneira alguma constrangidos se vocês em algum momento precisar de algum apoio. Ó, eu vou até falar aqui, gente. Entrou uma pessoa aqui nessa sala, todas vocês são especiais, né? Então, mas cada uma tem a sua especificidade aí. A Marinês, que eu acredito que é a minha psicóloga do coração, né? A Marinês Brizotti. Acho que é você, não é, Marinês? Acho que não tem outra Marinês. Eu acho que é a Marinês que é uma paulista. Marinês é uma amiga querida, uma pessoa maravilhosa, uma profissional. Júnior, daqui a pouco está aí, ele falou. Uma pessoa maravilhosa. E a Marinês, uma vez, agora recentemente, né, eu tive uma dificuldade com um paciente, um caso muito específico ali, um caso de esquizofrenia. Marinês é especialista em esquizofrenia. Eu, na hora, liguei para a Marinês, me ajuda aqui. Olha essa necessidade que nós temos de buscar ajuda, de buscar apoio. Então, nós precisamos disso. E não tem problema nenhum de pedir ajuda. Pelo contrário, nós devemos pedir ajuda sim. Tem um outro psicólogo, que é o Albert Bandura, e o Bandura vai dizer assim: as crenças pessoais, elas influenciam as escolhas, os esforços e a perseverança que as pessoas dedicam às tarefas que empreendem. Ah lá, Marinês mesmo, ela já escreveu ali no chat, né? Uma pessoa incrível. Então, olha só, as crenças pessoais, elas vão influenciar as nossas escolhas. Os esforços, a perseverança, aquilo que a gente vai nos dedicar, aquilo que nós queremos nos empreender, depende dos nossos pensamentos. Por isso que eu gosto tanto daquele versículo de Romanos 12:2. Que vai falar, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente. Precisamos o tempo todo renovar a nossa mente. Estamos vivendo num mundo muito conturbado, que às vezes nós não conseguimos entender. Então, nós precisamos renovar a nossa mente, sim. Precisamos criar uma base sólida para entender e abordar os desafios emocionais. Aqueles desafios que nós vamos enfrentar ao buscar viver de uma forma mais leve, ao trazer essas emoções e esses pensamentos. Tem uma outra autora, que é a Sartre, Virginia Sartre, ela diz que nós somos produtos de nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. Eu gosto sempre de contar a minha história, de onde eu vim e onde eu cheguei. E eu tenho orgulho de contar de onde eu vim e onde eu cheguei. Eu tenho orgulho. Então, nós somos produtos, sim, do nosso passado. A nossa construção, o nosso alicerce, ele tem que estar fundamentado no nosso passado, mas eu não tenho que ser prisioneira do meu passado. Lembra que eu falei? Quem vive de passado é museu, passou. Vamos seguir em frente. A vida continua. Então, nós precisamos compreender a nossa mente, desenvolver habilidades de autorregulação emocional, nutrir aí os relacionamentos saudáveis. Esses são aspectos chaves que vão permitir encontrar equilíbrio, bem-estar nessa jornada chamada vida. E ao incorporar esses princípios, nós podemos descobrir uma sensação de leveza interior, florescer nosso desenvolvimento pessoal. Tem um autor, que eu estava lendo o livro dele essa semana, até para montar essa aula aqui, que é Em Busca de Sentido, que é do Viktor Frankl, que ele também é um psicólogo que esteve aí em frente a alguns centros de concentração,
tem uma história incrível, ele foi muito respeitado, ele foi um psiquiatra, ele foi um psiquiatra e um psicoterapeuta, né, que ele vai falar muito sobre essa busca de sentido e propósito da vida. Então, ele diz que a busca por sentido é a motivação mais poderosa na vida humana. Então, nós estamos o tempo todo buscando esse sentido. E quando nós não podemos mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar nós mesmos. Tem uma, deixa eu ver se ela está aqui, acho que ela não está aqui. Tem uma pessoa que estava aqui, ela não está mais. Uma pessoa que eu admiro demais, que está vivendo uma vida pesada, com um parente acamado, né? E tá difícil, é uma vida pesada, é uma vida muito difícil, mas eu tenho um orgulho tão grande de conhecer essa pessoa, de estar fazendo parte da vida dessa pessoa, porque essa pessoa, ela não imagina que não sou eu que estou ajudando ela, mas é que ela está me ajudando. Eu honro muito a vida dela, porque ver o que ela está passando, como a vida dela está sendo pesada e como ela está lidando com isso, me faz entender como eu sou tão pequena e como eu, por mais que eu tente levar a vida numa boa, eu ainda não estou na altura dela, que está passando por um momento tão difícil. E é isso que Viktor Frankl vai dizer: quando nós não podemos mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar nós mesmos. Se eu não consigo mudar o que está acontecendo, mudo eu. Porque o sentido da vida, ele é diferente de pessoa para pessoa, de dia para dia, de hora para hora. O que importa, portanto, não é o sentido da vida em geral, mas sim o sentido específico de uma vida em um determinado momento. A vida nunca é feita de forma insuportável por circunstâncias, mas apenas por falta de sentido e falta de propósito. E aí o ser humano, ele tem que sustentar qualquer como, desde que ele tenha o porquê fazer aquilo. Desde que esse porquê fazer é o sentido da vida. E aí Viktor Frankl vai trazer isso de uma forma muito bonita, né? E ele diz ainda que a esperança é o último recurso que não pode ser tirado de nós. Pode ser negada por algumas circunstâncias externas, mas nunca é perdida, a menos que abandonemos voluntariamente. E nós não podemos evitar esse sofrimento, mas nós podemos escolher como eu vou lidar com esse sofrimento. Então, encontrar o significado nele e seguir em frente, apesar desse sofrimento existir, ele faz parte desse processo. Eu lembro, duas coisas que eu quero contar aqui ainda, né? Uma vez, recentemente eu recebi um dos convites mais difíceis da minha vida, que foi um convite que eu recebi para falar com algumas pessoas que faziam parte de um projeto, e era para falar com essas pessoas sobre a morte de uma criança de 5 anos que tinha morrido espancada pela própria mãe. E na hora que eu recebi o convite, eu disse sim. Quem me conhece sabe que quando trata da psicologia, eu sou apaixonada e eu vou dizer sim. E só que eu entrei num sofrimento muito grande, eu vim embora chorando, eu falava: Senhor, como é que eu vou falar de uma mãe que era para ser a protetora, tirou a vida dessa criança? E aí eu chorei muito, e eu conversei muito com Deus, e aí eu comecei a ter uma dor assim do lado direito do peito, que eu não conseguia respirar, e demorou um tempo até eu entender que essa dor era uma ansiedade, talvez até por conta dessa fala. E aí eu fui lá e fiz a fala, pedi muita orientação a Deus: o que é que eu vou falar, o que é que eu tenho que falar, me dê as palavras. E aí eu fui lá e fiz a fala com as crianças, com as tias do projeto, estavam todos muita dor, sofrendo muito, e aí foi assim, apesar de muito triste, foi muito bonito, e eu saí de lá com o coração transbordando felicidade. Foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi aqui no ano de 2023, e talvez um dos momentos mais difíceis da psicologia. E um dia, eu conversando com uma das minhas melhores amigas, a minha amiga falou assim: Vivi,
As pessoas querem muito fazer terapia com você, mas não conseguem. E realmente, gente, muitas pessoas me procuram para fazer terapia comigo, mas eu não tenho horário na agenda, eu não tenho mais horário na minha agenda, e não é um valor acessível, porque hoje eu atendo só no particular. A gente atende um convênio médico, mas eu não atendo, a minha equipe atende, as meninas que são psicólogas na minha clínica atendem, eu não atendo, então eu só atendo o particular. E lógico, o particular ele é caro, hoje uma consulta particular está em torno de R$300 comigo, né? Então, assim, é um valor caro. E aí, ouvindo a fala dessa minha amiga, e foi muito curioso, porque meu pai faleceu em dezembro e a mãe dela faleceu em fevereiro. Nós somos amigas desde quando éramos meninas. E aí o pai dela faleceu agora recentemente. Quando eu chego no velório, tinha uma mulher lá, que foi uma funcionária dela, e a mulher veio e falou para mim, eu preciso muito falar com você. Eu falei, pois não, pode falar, né? Você salvou a minha vida. Com as falas que você tem, eu tinha um vídeo, né, uma live que eu fazia todas as manhãs, chamada Amanhecer. E aí ela me contou, ela me relatou, eu queria muito que você fosse minha psicóloga, mas eu não tenho condições de pagar. Você salvou a minha vida, e aí ela contou sobre o que aconteceu, e aí eu fiquei assim, meu Deus, eu nunca imaginei. Um dia eu recebi uma mensagem de um rapaz que ele falou assim, a minha irmã mandou o link da sua live, eu sou um motorista de caminhão, em outro estado, ele falou, eu parei o caminhão para te ouvir, eu só estou te mandando uma mensagem para dizer muito obrigada. E eu falei, meu Deus, uau, né? Uau. E aí, ouvindo a fala da minha amiga falou, amiga, faz alguma coisa, né? E eu atendo pessoas de fora, de outros estados, atendo uma pessoa de Portugal também. Então, assim, pensando nisso, eu criei, eu brinco que é uma espécie de Menteflix, né? Eu sempre falo assim, ó, o Menteflix, ele não é terapia, mas ele é terapêutico. O que nós estamos vivendo aqui, ele não é terapia, mas ele é terapêutico. Né? Então, o Menteflix são encontros terapêuticos semanais, com valor acessível. Né? E aí a minha equipe vai até mandar o link no grupo para vocês conhecerem. A gente tentou fazer do valor mais acessível possível. Então, as meninas da equipe vai mandar o link para vocês lá no grupo, né? Quem está entrando aqui agora, está entrando com valor aí bem promocional mesmo. Se você fala assim, Vivi, eu quero conhecer mais, a gente tem várias, já tem marcado, né, os nossos encontros serão de terça-feira, 8h da noite, e a gente vai toda semana trazer um tema sobre perdão, sobre autoconhecimento, sobre o dizer não, sobre o tempo, sobre planejamento, a gente vai trazer sobre ansiedade, sobre relacionamentos. A gente vai trazer vários temas, sempre o tema da semana vocês vão votar qual que vocês querem. A gente vai trazer o tema. Então, a ideia a gente tem 40 minutos para falar do tema, 40, 50 minutos para falar do tema, e mais 40, 50 minutos que vocês podem participar ali, fazendo perguntas, contando as experiências, falando de vocês também. Quanto sai isso, Vivi? Se você entra no pacote semestral, você vai poder participar durante 6 meses, pagando 12 vezes de R$35. Só que 6 meses é só 6 meses, 12 parcelas de R$35. Se você fizer o pacote anual, você vai pagar R$58 por mês. 12 parcelas, R$58 para participar toda semana. Não deu para participar? A parte teórica ela é gravada e fica à disposição de vocês, tá? A Vivi, eu não consigo pagar o valor anual, eu quero pagar mensal, recorrente, R$62 por mês, tá? As meninas vão mandar para vocês vão ter o link lá, e aí podem tirar dúvida com a equipe também no grupo, tá? Mas eu quero só continuar com vocês aqui. Eu quis só falar sobre isso para vocês entenderem como que é. E olha só que interessante, né? Eu gosto sempre de trazer uma historinha que era de 3 crianças cegas. As 3 crianças cegas, elas não conhecem... Imagina você descrever um elefante para as crianças.
E a criança, nós nunca viram. E aí colocaram, então, um elefante. E aí levaram essas crianças para tocar no elefante. Aí uma foi e falou assim, o elefante ele é bem fininho. Por quê? Ela pegou na orelha do elefante, esse é fininho. Por isso que eu falo para vocês assim, a percepção da vida é de cada um. Cada pessoa percebe a vida de uma maneira diferente. Tocou na orelha, a orelha é fininha, ou tocou na perna, nossa, é grosso, né? É bem grande, assim, eu não consegui nem abraçar tudo. O outro falou assim, é áspero, porque pegou numa parte do elefante que era áspero. E a vida, ela funciona assim, para cada um. Por quê? Porque cada pessoa está vivendo um momento dessa vida. E neste momento dessa vida, a pessoa ela vai ter experiências que é única, que é só dela. Então, não tem como a gente dizer assim, olha, essa pessoa tem que sentir igual você, tem que ser igual. Nós não somos iguais. Nós somos seres únicos. Nós somos seres diferentes. Nós nunca seremos iguais. A vida pode ser muito pesada para um, a vida pode ser muito pesada para outro, mais leve para um, mais leve para outro. Então, é muito diferente de uma pessoa para outra. Eu quero contar uma história para vocês aqui, de uma pessoa chamada Ana. A Ana vivia presa em uma vida pesada, cheia de obrigações. Ela era uma profissional bem-sucedida, mas ela estava constantemente sobrecarregada com o trabalho, com as expectativas sociais, a pressão para alcançar o sucesso material. A Ana sentia um vazio dentro de si, como se algo estivesse faltando em sua existência. Certo dia, Ana teve um momento de reflexão profunda. Ela percebeu que a vida que ela estava levando não estava alinhada com seus verdadeiros valores e desejos. Então, Ana decidiu que era a hora de fazer uma mudança e buscar uma vida mais leve e significativa. Ana começou simplificando a sua rotina. Ela reduziu suas horas de trabalho, ela se permitiu ter tempo para si mesma. Em vez de se preocupar constantemente com o futuro, Ana começou a viver mais no presente, apreciando cada momento, a beleza, encontrando ali a beleza nas coisas simples da vida. Então, ela decidiu explorar novos hobbies, novas paixões, que havia até negligenciado há anos. Ana começou a pintar, a se exercitar ao ar livre, a se dedicar à prática da meditação. E essas atividades trouxeram uma sensação de alegria, de bem-estar que ela nunca havia experimentado antes. Além disso, Ana começou a repensar as suas prioridades. As prioridades acerca das pessoas positivas, das inspiradoras. Ela foi obrigada a se afastar de alguns relacionamentos tóxicos que só acrescentavam peso emocional em sua vida. Em vez disso, Ana buscou a companhia de amigos, de familiares que apoiavam e a incentivavam em uma jornada de vida mais leve. À medida que Ana se permitia viver com mais leveza, ela também desenvolveu um senso de propósito maior. Ela começou a se envolver no trabalho voluntário, ajudando pessoas em situações difíceis, encontrando um significado mais profundo em servir aos outros. Com o tempo, a transformação de Ana era visível para todos ao seu redor. Seu rosto estava radiante, sua energia positiva era contagiante. As pessoas notavam sua serenidade interior e buscavam sua orientação em busca de uma vida mais leve e feliz. Ana percebeu que a verdadeira felicidade não residia nas conquistas materiais ou em viver de acordo com as expectativas dos outros.
Ana percebeu, ela descobriu que viver leve significava ser fiel a ela mesma, a seguir a sua intuição, a viver uma vida alinhada com seus valores, paixões mais profundas. E Ana inspirou muitas outras pessoas. Morreu. E também deixaram suas vidas, deixou a sua vida de ser pesada, e também essas pessoas que ela inspirou também deixaram que as suas vidas fossem pesadas. E aí elas deixaram as vidas para trás, para poder embarcar suas próprias jornadas, de viver de forma mais leve. Ela se tornou um farol de esperança, uma prova viva de que, independentemente de quão pesada nossa vida possa parecer, sempre existe a possibilidade de mudar, de encontrar uma vida cheia de leveza, de propósito, uma verdadeira felicidade. Então, às vezes a gente está rodeado de pessoas que estão nos contaminando, que estão mostrando que você é uma pessoa que você não é. E às vezes você precisa só soltar. Só soltar. Enfrentar seus medos, soltar para ter uma vida mais leve. Tem situações que não permitem você soltar. Situações que você está vivendo que pode ser pesado. Mas que você pode olhar com gratidão, que você pode olhar para essa situação com compaixão, com gratidão, de uma forma que você possa dizer assim, é o mínimo que eu posso fazer, é o me doar. E me doar até onde eu não sei, mas até onde for necessário, para que no fim eu possa receber tudo aquilo que eu faço para o outro de bom, volta para mim. E que eu sei que em algum momento eu vou receber isso de volta. Então, que a gente possa viver uma vida mais leve, uma vida de mais prazer, de mais felicidade, aprendendo a se valorizar, aprendendo a se colocar em primeiro lugar. Se você sentiu que faz sentido para você fazer parte deste grupo, dessa Menteflix, desse grupo terapêutico, Viver Leve, se você quiser aprender a viver leve, quero viver mais disso, quero aproveitar mais disso, entra para o grupo. As meninas colocaram o link nos grupos, acesse, se tiver dúvida, tira a dúvida com a equipe, e aí você pode viver mais leve. Eu vou parar a gravação agora,